Amém. É com gratidão, com alegria, com júbilo no nosso coração que aqui estamos. Povo que foi separado, povo de Deus. E hoje, quando muitos estão comemorando Páscoa e tudo mais, o Senhor tem nos dado a oportunidade a cada domingo podermos fazer esse momento de ceia. E é interessante, irmãos, que almoço você tem um descanso e trabalho. Mas ceia, depois da ceia você tem descanso. Não há trabalho. Eu venho há tempos no cântico e sempre me chama a atenção, de vez em quando eu vou lá, e o cântico fala mais ou menos assim, que ao Senhor ser torturado, ao Senhor ser esmagado, o céu proclamava uma voz: este é meu filho amado, que torturais. Esse é meu filho amado. Os quais estão fazendo tal coisa. Eu podia libertá-lo. Eu podia resgatá-lo. Mas vou deixar morrer. Não por ele mesmo, mas por nossa causa. Paulo escreve algumas coisas em Coríntios que me chamam muita atenção, irmãos. Capítulo 5, dessa carta, segundo aos Coríntios, algumas expressões muito ricas ali. Segundo Coríntios, capítulo 5, vou pegar, sei lá, aqui uns 2 ou 3 versos. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova a criação. As coisas antigas passaram, as que se fizeram nova. Vou dar um salto aí e veja o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando os céus proclamam: este é meu filho amado, a quem torturais. Irmãos, ele foi lá naquela cruz e morreu a morte horrorosa, terrível, por nossa causa, por minha causa. Ele derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Por isso, a oportunidade que temos, como agora, que a ordenança dele, deveríamos fazer isso em memória dele, até que ele voltasse, até que ele venha. Não como cordeiro, mas como um leão. Não para salvar mais, mas para julgar. Mas graças a Deus, você e eu já fomos julgados nele. Por isso, sobre nós não paira nenhuma condenação. Não sei qual é o seu coração ao vir aqui aos domingos de manhã e poder ter esse momento. Mas lembre-se, irmão, se não fosse ele, onde estaríamos nós? Ouvi de uma pessoa que havia crido no Senhor recentemente, ele alegre, entusiasmado, logo em seguida os críticos do trabalho disseram para ele: agora você vai dar dízimo, você vai contribuir lá para a igreja. Não é isso? Ele falou assim: é muito atraso. Ele falou assim: olha, vocês são testemunha de que eu gastava muito mais do que uns poucos que eu estou dando para a obra de Deus, algo que é eterno. Eu gastava muito mais com bebida, com tantas coisas. O diabo levava quase todos os meus recursos. E agora eu posso dar um pouquinho, aquele que tem dado a vida dele por mim. Ele tem me suprido.
e não tem me deixado faltar nada. Vocês continuam entregando dinheiro para o diabo, mas eu não. Agora mudou. Agora minha vida é outra. Queridos irmãos, ainda lendo um pouquinho da palavra do Senhor, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Ele carregou sobre o madeiro. Não era uma madeira polida, não. Era algo bem rústico. E ele se entregou. Gosto muito da expressão de João, quando diz, ele quis dar a sua vida voluntariamente. E tudo isso em obediência ao Pai, em amor a cada um de nós. Eu fico imaginando, tentando entender o coração de Deus ao ver o seu filho sendo esmagado. Nós, muitos aqui como pais, mães, quando nossos filhos sofrem ou passam por situação, nós ficamos em grande aflição, não é verdade? Como estava o coração do pai ao ver o seu filho passar pelo que passou? Por isso, como a irmã leu, lá em Filipenses 2, porque ele se humilhou, tomou uma forma de servo e foi até uma morte de cruz. Deus me exaltou soberanamente para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que alegria, que desfrute é esse nosso, de pequeno rebanho, que tivemos nossos olhos abertos para ver precisamos de um Salvador. Puro, sem mácula, sem defeito, santo, separado, feito mais alto. E nada pode se comparar a essa pessoa gloriosa que é o nosso Senhor. Temos feito isso, irmão, e vamos fazer segundo a bondade dele até que ele volte. Essa é a minha esperança. Me alegro em ver o rosto dos irmãos. E que possamos, irmãos, continuar perseverando até aquele dia. Não sei quantos irmãos, mas eu tenho muita dificuldade de esperar. Estar no lugar para esperar. Creio que a questão de espera atrapalha muitos. Mas devemos, com paciência, aguardar e esperar. Por isso é bom estarmos juntos, celebrarmos o Senhor e desfrutarmos desse tempo. Queridos irmãos, todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus, que o tem como seu Senhor e Salvador, é convidado por Ele a participar do pão e do cálice. Mas, se porventura você não confessou ainda, nosso desejo é que você o confesse e participe depois. Enquanto partimos o pão, quero pedir a todos, se possível, não tem problema se um atropela o outro. Tem uma palavra de gratidão ao Senhor, ou você não tem? Hein, Daniel? Então, ainda por simples, até as crianças, não estão fora, não. Dê uma frasezinha para o Senhor.
uma frase de gratidão. Obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor me deu vida. Eu não sou mais desse mundo, sou de Jesus. Aleluia. Gratos somos, Senhor, ao partir do pão e tomar do cálice. Lembramos do Senhor, que fez tudo por nós. Lembramos do Senhor que nos deu plena e total salvação. Nos alegramos, Senhor, em saber que somos teus. Estamos nas tuas mãos, mãos essas que ninguém pode nos arrebatar. Que segurança, que paz temos desfrutado e desfrutaremos ainda mais quando contemplarmos a tua doce face. E podemos nos alegrar juntamente com o Senhor. Hoje partimos o pão lembrando da tua morte, mas também lembramos da tua vitória sobre a morte, da tua ressurreição, do teu triunfo. E o Senhor disse que, assim como o Senhor é, nós seremos semelhantes a ti. Essa é a nossa esperança, daquele dia glorioso que há de ser, quando contemplaremos a tua face e poderemos participar de uma maneira nova num momento como esse. Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui estamos. Obrigado por cada um dos santos aqui. E que possamos, Senhor, continuar perseverando, aguardando aquele glorioso e grande dia. Louvado seja o teu nome. E é com gratidão que partimos o pão e tomamos o cálice. Santo é o teu nome. E o nosso desejo é: venha o teu reino. Amém. Como já dissemos, pode agradecer ao Senhor enquanto partimos o pão. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te rendemos graças nesta manhã, junto com os nossos irmãos. Senhor, te rendemos graças por esse momento que nós tivemos ao redor da tua mesa, ordenança tua, em lembrança de ti. Senhor, nós nos lembramos, nós voltamos o nosso coração para ti nesta manhã. Senhor, sabemos, Senhor, o Senhor nos fala, que o Senhor ilumina o nosso coração, que o Senhor repele todas as trevas que há em nós, a ignorância que há em nós. Senhor, o Senhor é como aquela luz aurora que vai brilhando mais e mais. Senhor, até ser dia perfeito. Nós te louvamos e nós te rendemos graças. Nos concede a tua luz nesta manhã. Nos concede, Senhor, a tua palavra. A tua luz, a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso coração, Senhor. Dissipa as nossas trevas. Tem misericórdia de nós. Senhor, que nosso falar, nós não diminuamos a tua glória. Não diminuamos o teu resplendor. Senhor, nos concede essa graça para falar e para ouvir. Nós nos entregamos a Ti, nos consagramos esse tempo para Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho visto junto com os irmãos as ofertas lá do Velho Testamento, mais especificamente nos primeiros 7 capítulos do livro de Levítico. Ali a gente tem pelo menos 5 ofertas, né? São ofertas de holocausto, de ofertas de manjares, pacífica, pecado e oferta de culpa. Com relação, apesar de ser coisas lá dos judeus, ser coisa lá do judaísmo, não do judaísmo, mas da palavra de Deus. Ser coisas tão distantes de nós, mas elas nos falam muito a respeito da nossa necessidade. Essas 5 ofertas falam de um ser totalmente consagrado a Deus, um ser que tem um viver humano elevado, um ser que desfruta de paz com Deus, paz com os homens,
um ser que trata com a questão do pecado, a questão da natureza do pecado, a questão de sermos pecadores, mas é uma questão tratada, e também trata dos nossos pecados, dos nossos atos pecaminosos. Isso se refere às nossas necessidades, talvez mais básicas que existem. Então, essas 5 ofertas ali retratadas no Levítico, apesar de, aos olhos humanos, aos olhos naturais, é uma carnificina, né? E é uma coisa tão longe da nossa cultura, tão distante da nossa cultura, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ler. Mas, irmãos, aquilo ali ali são figuras. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, Deus deu uma ordem para ele, que ele deveria fazer um tabernáculo, e deveria fazer uma série de coisas. Isso tudo deveria ser de acordo com o modelo que Deus tinha mostrado para ele. E aquele modelo é uma coisa muito bela. Nós cantamos hoje um hino que fala um pouco da natureza da beleza da natureza. Tudo que Deus faz é belo. E apesar de... E nós cantamos também outro hino que fala assim, das profundidades, das riquezas, da sabedoria de Deus, ali de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Fala da profundidade da sabedoria, da riqueza de Deus, né? E essas ofertas, elas estão também dentro desse universo de beleza de Deus. Apesar de, às vezes, nós, como pessoas humanas, temos dificuldades de assimilar um novilho, um carneiro, um animalzinho indefeso, inocente, sendo degolado, sendo esfolado, sendo esquartejado, sendo queimado, e o seu sangue sendo derramado, essas coisas para nós, distante da nossa cultura. Mas tudo isso é belo e é uma questão da nossa necessidade. Nós nos tornamos pecadores, não no sentido de sermos pessoas que pecam muito. Nós não somos pessoas que pecam muito, porque nós fomos regenerados, mas ainda pecamos. Mas tem um problema mais sério do que os atos pecaminosos, que é a questão da natureza do pecado. A palavra de Deus diz que não somente pecamos, mas somos pecadores. Pecadores. A questão de ser pecador é uma questão que diz respeito à nossa natureza. Diz respeito à nossa natureza. Às vezes nós temos dificuldade para entender essas coisas, mas é uma coisa altamente maligna. Se nós formos estudar essa questão de pecado e o que envolve essa questão de pecado na Bíblia, é uma questão muito séria e é tratada com bastante relevância nas Escrituras. O pecado envolve o diabo, envolve o pecado, envolve a carne, envolve o mundo. Então, o negócio começa lá com o diabo. E introduz pela desobediência de um homem, entrou o pecado. Nos tornamos pecadores. E quando entrou o pecado, aquele corpo que Deus tinha criado, e quando ele viu aquela beleza e falou, é muito bom, aquele corpo se corrompeu, ele se tornou carne. Ele se tornou carne. E essa carne gerou uma coisa terrível, que chama-se mundo. O mundo é fruto do nosso pecado, fruto da nossa carne. O que nós vemos hoje no mundo, que é tudo que a gente vê hoje. Eu não tenho costume de ver a TV aberta, mas não preciso de ver pela televisão, mas é uma janela que a gente tem para o mundo, é a televisão. Então a gente vê o que é o mundo. O mundo partiu da carne.
que veio do pecado, que veio do diabo. Então, é uma coisa terrível que aconteceu. Mas Deus não tem o plano B. Já Deus tinha proposto todas as coisas. Todas as coisas. E a sabedoria de Deus, a profundidade da sua riqueza, está também nesse plano de redenção. No plano de redenção. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1. Primeiro versículo aí diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. É como eu disse para os irmãos, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus falou: faça de acordo com o modelo que eu estou te mostrando. E Moisés já tinha então edificado o tabernáculo. E ali no primeiro capítulo de Levítico, logo após ter se edificado o tabernáculo, então Deus chama Moisés. Vamos voltar lá em Levítico 1. Levítico 1. Diz assim: chamou, vem cá, Moisés. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então, aqui uma coisa que devemos estar bem claros. É uma coisa que partiu de Deus, da revelação de Deus. Deus é que fez essas coisas. Deus é que traçou essas coisas. Deus é que desenhou as coisas. Na área de engenharia, a gente tem o costume de falar que é especificação. Eu já trabalhei na construção de uma unidade da Petrobras e a gente trabalhava junto com o pessoal de projeto. Então, para gerar uma unidade de processo, uma unidade complexa de processo, a gente tinha que ter as especificações do que a gente queria, o que nós queremos, o que a Petrobras quer. Quer gerar uma unidade que faça tratamento de gás, por exemplo. Uma unidade de tratamento de gás. Vai pegar o gás lá do fundo e vai tratar aquele gás e vai gerar subprodutos e vai comercializar. Então, a gente tinha que desenhar aquilo, tinha que projetar aquilo, tinha que especificar aquilo. Aquilo tinha que ser de acordo com uma especificação. Então, a gente tinha que ter especificação, né? Tinha que ter o projeto. Então, aqui a gente vê, Deus aqui especifica todas as coisas, de acordo com todas as suas necessidades e todos os seus requisitos. Os requisitos, as exigências são de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e Ele não precisa de nós. É como nós cantamos no hino. Quem somos nós para falar com Ele o que Ele deve fazer, como é, como é que não é? Ele sabe todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. Então, ele desenha, ele especifica. Tudo é de acordo com ele. Por isso faça de acordo com o modelo que eu tenho te mostrado. Vem cá, que eu tenho mais coisa para te falar. Você vai fazer de acordo com isso. Então, se nós notarmos a descrição da série de ofertas que tem aqui do capítulo 1 de Levítico até o capítulo 7, nós vamos notar que as separações das ofertas se faz quando Deus chama. Por exemplo, aqui no versículo 1, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, capítulo 1, versículo 1, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trarei oferta de gado, de rebanho ou de gado, sua oferta será de holocausto. Aqui ele fala de holocausto. Aí, Deus não fala mais nada. Passa para o capítulo 2, Deus chamou Moisés e deu a especificação para ele. Primeira especificação, holocausto. No capítulo 2, Deus continua falando com ele e dá a especificação de oferta de manjares. No capítulo 3, Deus continua ainda falando com ele, falando da oferta pacífica.
No capítulo 4, a gente já vê que disse mais o Senhor a Moisés. Então, aqui inicia um novo. Então, é uma divisão do texto. Tá? Do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente tem 3 ofertas. E essas ofertas são chamadas de ofertas de cheiro suave. Cheiro suave, aquele que agrada ao Senhor. Aquele que sobe como aroma que agrada ao Senhor. O Senhor se deleita com aquilo. É agradável a Deus. O holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é uma consagração. É um ser perfeito que se consagra a Deus. E é a pessoa de Jesus. Jesus é aquele ser perfeito que o Pai se agradava dele. Este meu filho amado. Pai todo orgulhoso que fala assim, esse é meu filho amado, em quem me compraste? Essa é uma figura clara do holocausto. Era o Jesus totalmente consagrado a Deus. A vida dele, ao acordar, ao dormir, dormindo, ele era totalmente para Deus. Quem somos nós para sermos isso? Jesus. Então, isso se segue ali na oferta de manjares. A oferta de manjares também é oferta de cheiro suave. E a oferta pacífica também é oferta de cheiro suave. Vamos ver só essa expressão. Vamos voltar aqui no capítulo 3. Falando da oferta de pacífica. É oferta, versículo 5. É oferta queimada de aroma agradável, Senhor. Vamos ver o capítulo 2. Capítulo 2, versículo... Versículo 12. Porão, segunda parte. Porão sobre o altar como aroma agradável. Como aroma agradável. Vamos agora no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, essas 3 ofertas eram ofertas voluntárias, tá, irmãos? Eram ofertas voluntárias. Vamos ver onde que está isso, ofertas voluntárias. Lá no capítulo 1, no versículo 1, versículo 3. Provavelmente essa palavra não está aí, mas essa palavra é importantíssima. Ela não aparece aí. Não sei qual irmão tem uma tradução que fala que é voluntária. Alguém tem? No versículo 3, tem alguma tradução onde está escrito voluntário? Tem alguém que tem essa tradução? Capítulo 1, versículo 3, falando de oferta voluntária. Tem? Então, eu vou abrir na minha tradução uma literal, tá? LTT. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade. Tem na literal, a minha tradução literal, tá? Você tem essa aí, Maria? Ela diz assim, de sua própria vontade. De sua própria vontade. Então, essas 3 ofertas, isso é importante, tá, irmão? Isso é muito importante a gente perceber isso, porque a gente vai ver que essas figuras, elas são uma figura, é um antítipo exato da pessoa e das ofertas e da pessoa e da obra de Cristo, tá? Essa questão de oferecer-se voluntariamente. Lá no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, quem entra no mundo? Senhor Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, no corpo me formaste. E não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Versículo 7. Então, eu disse, eis aqui estou no rolo do livro. O rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, e a tua vontade. Versículo 8. Depois de dizer, como assim, mas sacrifício e oferta não quiseste, nem colocar a oblação pelo pecado,
nem com isso deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, ele se apresenta de uma maneira voluntária para fazer esse sacrifício. Então, aqui a gente vê essas 3 primeiras ofertas, que diz respeito a ofertas de cheiro suaves. Também é importante, essa informação é importante. Ofertas de cheiro suave, agradável, oferta queimada, oferta voluntária, oferta de um coração cheio de gratidão que oferece para você. Irmãos, mas agora, a partir do capítulo 4, nós vamos entrar numa outra questão. Vamos lá para o nosso texto. Nosso texto é Levítico, capítulo 4, versículo 1. Aí, a partir do versículo... Então, eu já disse para os irmãos que a gente separa esses textos de acordo com o chamamento de Deus. No capítulo 1 de Levítico, versículo 1, a gente vê que Deus chama Moisés da tenda da congregação e fala com ele sobre 3 ofertas. Aí no capítulo 4 de Levítico, versículo 1, a gente vê que disse mais o Senhor. Aqui é já é uma divisória, tá? Disse mais o Senhor a Moisés. Então, divide, tá? Divide o primeiro texto desse segundo texto. Então, aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 13, do capítulo 5, vamos ver lá, até o capítulo 5, versículo 13, ele vai falar sobre oferta de pecado, oferta pelo pecado. Tá bom? A partir do versículo 14, aí tem uma paradinha. Aí, disse mais o Senhor a Moisés. Aí vai entrar outra oferta. Aí é a oferta pela culpa, tá? Ou oferta de... basicamente, a oferta pela culpa, de restituição. E lá no capítulo 6, versículo 1, também vai ter uma outra divisão. Falou mais o Senhor a Moisés. Isso até o final do capítulo 7. Então, é importante, quando a gente estuda esses 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, que trata sobre as ofertas, percebermos essas divisões, porque essas divisões a gente vai poder entender melhor essa questão das ofertas, que a questão das ofertas não é uma questão muito simples, é uma questão um pouco complexa. Mas não podemos esquecer que é a palavra de Deus, que saiu do coração de Deus e que mostra toda a especificação desse grande projeto de redenção que vai nos alcançar. Então, se nós, na nossa leitura da palavra, podemos começar a perceber essas coisas e ganhar essas coisas, mais revelação nós vamos ter acerca do que estava no coração de Deus. Tá? Então, vamos voltar para o capítulo 4, versículo 1. Então, aqui no capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, nós vamos, então, entrar na questão da oferta pelo pecado. Aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção que não é mais oferta de cheiro suave. Não é mais oferta voluntária. Essas informações são importantes. Não é mais oferta de cheiro suave e nem é mais oferta voluntária. Tá? Nós não vamos... Aquela palavrinha que eu dei no versículo 3 do capítulo 1, voluntária, ela não aparece. E essa palavrinha, ela é uma palavrinha chave para nós entendermos essas questões. Tá? Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém pecar por ignorância. Irmão, essa palavrinha aqui, ignorância, a palavra muito interessante. Contra qualquer dos mandamentos do Senhor, para fazer contra algum
deles, que não se deve fazer. Vamos ler até o versículo, mais alguns versículos. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo, o povo oferecerá por seu pecado um novilho, sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação e, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. Como se tiram os do novilho, do sacrifício pacífico, o sacerdote os queimará sobre o altar de holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, os excrementos, saber, o novilho todo, levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza. Importante, irmãos. O último versículo 12. Levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, e será queimado, onde se lança a cinza. Então, irmãos, aqui é uma primeira descrição de um tratamento específico que Deus dá relativo aos sacerdotes. Ele vai repetir, basicamente, todo o rito, né? Toda essa liturgia, todo esse rito, para a Assembleia. Se os irmãos lerem do capítulo 13 até o versículo 21, vai ser a mesma coisa. Então, o mesmo tratamento que Deus dá com relação ao sacerdote, Deus dá também com relação à Assembleia. Tá? A comunidade, ao povo, tá? Aí no versículo 13 diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, aí continua basicamente todo o texto, tá? O rito se repete. Aqui tem uma diferença agora, a partir do versículo 22, tudo isso aqui é oferta pelo pecado, tá, irmãos? Do versículo 1, do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 13, é tudo oferta pelo pecado. Mas só que a oferta pelo pecado, ela se divide, oferta pelo pecado e oferta de expiação do pecado, tá? Eu vou mostrar essa diferença para os irmãos. Então, primeiro nós vimos a questão do sacerdote, depois nós vimos a questão da Assembleia. A partir do versículo 22, vamos ler esse trecho. Aí diz respeito a um príncipe, uma pessoa, um indivíduo. Quando o príncipe pecar por ignorância, fizer alguma coisa, e todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizesse, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, ele porá a mão sobre a cabeça do bode, e imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote, oferta pelo pecado, continua sendo oferta pelo pecado. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la sobre o altar, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele no tocante a seu pecado, e lhe será perdoado. Essa questão de perdoado é questão de expiação, tá? Então, aqui diz respeito à expiação, tá? A diferença que tem entre essa... Vamos continuar aqui, que eu vou falar da diferença que existe entre os 2 primeiros, sacerdote e assembleia, para os demais, tá? No versículo 27, é qualquer pessoa do povo. O príncipe foi um bode. Um povo comum, se fizer, ele poderá trazer uma cabra sem defeito, tá? E é a mesma coisa, tá? A outra coisa que existe... Vou continuar, vou falar da diferença.
Versículo 5, capítulo 5, versículo 1, continua ainda a oferta pelo pecado, tá? Vamos. Então, fala, versículo 1 do capítulo 5, quando alguém pecar nisso, tendo ouvido a voz da imprecação. Aqui uma questão de omissão de testemunha, tá? Versículo 2, quando tocar alguma coisa imunda, aqui é questão de impureza. Ou quando alguém jurar temerariamente, né? Mentir, né? Como oferta pela culpa, pelo pecado, tá? Pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, e fará como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação, tá? Então, é a expiação do seu pecado. E se ainda tem mais um detalhezinho aqui a partir do versículo 7. Se as suas posses não lhe permitirem, se você não pode trazer um bode, se você não pode trazer uma cabra, se você não pode trazer um carneiro, então você pode trazer 2 pombinhos ou 2 pombinhas. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pelo pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, como oferta pelo pecado. Tá? Mas se ela não tiver ainda 2 rolas e 2 pombinhos, ele pode, porém, versículo 11, porém, se as suas posses não lhe permitirem 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, 2 punhados de flor de farinha, sem azeite e sem incenso. Tá? Então, irmãos, essa é a oferta do pecado, pelo pecado, que é dividida em oferta pelo pecado, que diz respeito ao sacerdote e à assembleia, e a oferta de expiação pelo pecado, que diz respeito ao príncipe, uma pessoa comum, uma pessoa que jurou, ou que deu falso testemunho, ou que mentiu, ou que não tem posse, ou uma pessoa mais pobre. Então, pega todo mundo, pegou todo mundo, ninguém sobrou, todo mundo carece. Esse é o projeto de Deus. Todo mundo carece. Agora, quando a gente vê a aplicação dessas ofertas, a gente vê que na oferta do holocausto, ela era de aroma agradável, voluntária, ele subia para o Senhor. O sacerdote podia ficar com as peles. Na oferta de manjares, o sacerdote participava daquele manjar, daquela oferta, e comia também, era alimento dele, sustento dele. E a oferta de paz, o ofertante, o sacerdote e o altar também participavam. Aqui, no caso da primeira oferta, das 2 primeiras, o sacerdote e a assembleia, toda ela, o sangue era derramado, era aspergido na base do altar do holocausto, era aspergido 7 vezes lá em frente do véu do lugar santo, e era aspergido também nos chifres do altar de incenso, altar de ouro de incenso. Isso vale para a oferta do sacerdote e para a oferta da assembleia. No caso do príncipe, da pessoa comum ou do pobre, nós não vimos essa questão. O sangue não entrava para dentro do tabernáculo. O sangue, ele era derramado apenas ali no altar do holocausto. Tá? E a carne? Bom, vamos por parte. O sangue, então, era feito dessa maneira, que eu falei com os irmãos. O sangue dos 2 primeiros, da assembleia, do sacerdote, era derramado 7 vezes lá dentro do tabernáculo, né? 7 vezes, em frente à cortina, em frente ao véu, aspergidos sobre os chifres do altar de ouro e aspergidos sobre o altar de holocausto. No caso do príncipe, do povo comum e do pobre, o sangue era derramado no altar de holocausto. Tá? E a gordura? A gordura e os rins, como a gente já viu na outra oferta, os rins, de acordo com o Velho Testamento, ele diz respeito a uma das coisas mais preciosas que a gente tem no nosso interior,
que o Novo Testamento diz que é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. No Velho Testamento, a gente vê isso, os rins, as gorduras, é o que tem da essência, é o que nós consagramos a Deus. É o que é de Deus, é o nosso coração. Então, essas partes, elas sempre são de Deus. Os rins, a gordura, o redém é de Deus, é queimado. Em todas as ofertas, tá? De sacrifício, elas são queimadas. A gordura e o rim é queimado no altar. E a carne? A carne do sacerdote e da assembleia era ela queimada fora do arraial, no lugar limpo, onde se coloca as cinzas. Lá ela era queimada. Tá? No caso do príncipe, príncipe do povo e do pobre, aquela oferta, aqueles animais, a sua oferta poderia ser comida pelos sacerdotes dentro do pátio, tá? Essas ofertas podiam ser comidas, mas ela não poderia ser queimada no altar do holocausto, ok? Então, isso é de um modo geral. Irmãos, eu estou indo rápido, os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida? Então, tá bom. Então, vou voltar lá no capítulo 4. Tá? Eu dei uma visão geral para os irmãos, tá? Do que está escrito aí. Então, vamos lá agora, vamos fazer... Hoje eu não vou terminar essa mensagem, tá? Os irmãos, porque eu nem comecei ainda. Então, hoje eu não vou terminar. Depois eu continuo nessa mensagem. Já são 11h16. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 1 do capítulo 4. Quando alguém pecar por ignorância. Irmãos, isso é muito rico. É rico demais, porque Deus não faz as coisas, os requisitos de Deus, a santidade. Os requisitos de Deus são baseados na sua santidade, na sua glória, na sua justiça. Justiça de Deus, santidade de Deus e glória de Deus. São os requisitos. Eu não conheço a imensidão da santidade, da glória e da justiça de Deus. Para falar quais são os requisitos, quais são as exigências. Então, eu me enquadro dentro disso aqui, eu sou ignorante. Muitas vezes eu tenho consciência. Irmãos, consciência é uma coisa também importante aqui. De acordo com Hebreus, vamos ver lá, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. A partir do versículo... Vamos ler o versículo 13 e 14, tá? O sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Voltando lá. Irmãos, aqui, quando diz respeito à nossa consciência, ela é purificada pelo sangue de Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldade com a nossa consciência pelas coisas que nós cometemos. Nossa consciência pesa. Nossa consciência nos acusa. Nossa consciência, às vezes, nos deixa sem dormir. Tem um versículo na Bíblia que eu não me lembro. Esqueci, irmãos, o versículo. Mas se nosso coração nos acusa, Deus que é maior, Deus é maior que o nosso coração que nos acusa. Ele vê mais abrangentemente. Se o nosso coração nos acusar, se a nossa consciência nos acusar, e Deus? E Deus? Hã? E Deus? Muito maior é Deus do que a nossa consciência. A nossa consciência, às vezes, nos mata. Recentemente, eu tive um problema de consciência por um erro que eu cometi.
Jesus, misericórdia. Tive que orar muito, ficar livre daquele negócio que me perturbava. Consciência é um problema sério. Aonde se trata a consciência? Consciência se trata lá no altar do holocausto. O altar do holocausto é o lugar para se tratar a consciência, tá? Como nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica a nossa consciência. Consciência, você ter consciência. Consciência dos seus erros, consciência dos seus pecados. Mas João diz o seguinte, olha só que interessante, eu posso ter uma consciência pura e posso falar que estou sem pecado? João diz, lá no capítulo 1, vamos ler lá, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu estou com a consciência limpa, não tenho pecado. O que João diz? Se dissermos, olha só, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade está em nós. Irmãos, quando Deus fala assim, qualquer dos filhos pecar por ignorância, sua consciência ela não tem a capacidade de perceber todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Por isso que Ele que estabelece os parâmetros e a provisão. Deus estabeleceu também a provisão para o tratamento dessas questões de pecado. Então, não é a nossa consciência que vai nos dirigir. A nossa consciência nos ajuda muito, claro que nos ajuda. Mas nós temos que orar como salmista. Senhor, vem e ilumina as minhas trevas. Dissipa as minhas trevas. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos que unir uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós precisamos andar na luz, porque na luz os nossos pecados são expostos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, nós somos ignorantes. Nós somos ignorantes. Quando alguém pecar por ignorância, então vamos ter essa percepção, que a nossa consciência não tem essa sensibilidade de perceber. Contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote ungido pecar, aqui é o sumo sacerdote, tá, irmão? Pecar para escândalo do povo. É uma liderança que nós temos. Nós aqui somos uma assembleia que nós não temos aqui sacerdotes, né? Nós somos todos irmãos. Mas nós percebemos a nossa liderança. Nós percebemos quem são os irmãos que estão na vanguarda, os irmãos que estão na nossa. Nós temos que ter essa percepção. E esse irmão, ele pode pecar, e o seu pecado, o estrago dele vai ser maior. O estrago dele vai ser grande. Deus abençoe o nosso irmão Wilson, porque se ele pecar, ele carrega um monte de irmão com ele, com o pecado. Então a responsabilidade dele é maior. A responsabilidade do mar é maior. Porque são irmãos que estão à nossa frente. São irmãos líderes. Então, os irmãos que estão na liderança, eles precisam ter responsabilidade. Por isso que é um tratamento especial para eles. Porque se ele pecar, ele carrega a comunidade com ele. Então, para escândalo do povo, então oferecerá pelo seu pecado um novilho, sem defeito, ao Senhor. Aqui não pode oferecer um novilho velho, não, tá, irmãos? Não pode ser um boi velho. Tem que ser novo. Tem que ser novo. Eu gosto de apreciar isso. O nosso Senhor Jesus. O Felipe tem quantos anos? Ele? 30. O Senhor Jesus era da idade do Felipe. Um novinho. Essa é a idade do Felipe, é a idade do Senhor. É um novinho. Não é precioso isso?
É um novilho. Nosso Senhor, esse novilho, sem defeito, sem mancha, puro. Esse é o nosso Senhor, novilho. Como oferta pelo pecado. Irmãos, só um detalhezinho aqui. Não sei se os irmãos têm na sua Bíblia. As palavras já como strong. Quando fala, aqui na minha Bíblia, quando fala de pecado, ela traz uma referência no strong, 2403. E se eu continuo aqui, no final do versículo, fala assim, como oferta pelo pecado, vai ter a mesma tradução, 2403. 2403 diz respeito a pecado. É ratat. A palavra ratat, se não falha a memória, não sei se a pronúncia é essa, ratat. Ratat. Ratat para o hebreu dizia respeito a pecado, mas dizia respeito também à oferta pelo pecado. E isso é importante. O Wilson leu hoje para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, tem essa mesma aplicação. Tanto para o hebraico quanto para o grego, a gente tem essa mesma referência. Pecado, ratat. Para a oferta do pecado, é a mesma palavra, ratat. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e também Romanos, capítulo 8, versículo 3, falando de pecado e falando sobre condenação de pecado e tratamento de pecado, ou seja, mais especificamente, sobre oferta pelo pecado, são as mesmas palavras. Aqui, fala, trará como oferta pelo pecado, ratat. Oferta pelo pecado, ratat. Pelo seu pecado, ratat. Então, a mesma palavra para o judeu, para pecado e para oferta pelo pecado. É curioso isso, mas é profundo, porque é pecado. E não cheira bem, porque é pecado. Oferta pelo pecado tem cheiro de pecado. Você trata com pecado. Você trata com pecado. Por isso que não é oferta de aroma suave. Assim. Essas ofertas, essas duas ofertas que nós vamos compartilhar, elas são ofertas que não são de aroma agradável, Senhor. Elas cumprem as exigências e os requisitos do plano de Deus. Mas elas não são oferta de cheiro suave, agradável, Senhor. Porque elas dizem respeito a pecado. E Deus não suporta pecado. Pecado é uma coisa que Deus trata desde o início. Desde o início do livro de Gênesis, Deus trata com o pecado. Deus trata com o diabo, Deus trata com o pecado, Deus trata com a carne, Deus trata com o mundo. Essas quatro coisas são tratadas ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele foi levantado como serpente, aquela serpente no deserto. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele se fez um como nós, carne e sangue, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi destruído aonde? Na carne. O que é a carne? O território do diabo. Deus fez carne, sem pecado. E ali ele tratou com o diabo, ele tratou com a carne, ele tratou com o pecado, ele tratou com o mundo. Essa é a abrangência da obra do Senhor. Então, irmãos, trará um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então, eu vou parar por aqui, porque são 11h28, e o assunto é extenso, muito extenso.
E eu não consigo terminar isso antes de talvez mais uma hora para a gente conversar. Mas eu só para dar aí esse gostinho para os irmãos, eu encorajo os irmãos a ler e estudar e a entrar nessa porção da palavra de Deus. Tão rica, mas é tão rica, mas ela trata de aspectos negativos da questão humana. Ou seja, a oferta de holocausto ela é uma oferta que diz respeito à satisfação de Deus. A oferta do pecado, ela diz respeito à questão da necessidade do homem. O que o homem carece, precisa, necessita. A oferta do pecado veio para tratar e para nos reconciliar com Deus. Eu vou terminar com um versículo que o Wilson leu para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Só para concluir esse pensamento aí. Antes disso, vamos ler Deuteronômio. Antes de ler o último versículo, 2 Coríntios, vamos ler Deuteronômio, capítulo 21. Versículo 22. Irmãos, nós estamos tratando sobre a oferta do pecado. É mais ou menos isso aqui, tá? O que está escrito. É o que está escrito aqui no versículo, porque Jesus, ele foi feito maldição em nosso lugar. E olha só o que diz o versículo 22 do capítulo 21 de Deuteronômio. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou ler numa outra versão. Eu gosto de trabalhar com tablet, irmãos, que eu tenho acesso a muitas versões. Tá? Versículo 22, eu vou ler na versão King James. Tá? Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto, suspenso a uma árvore. O irmão Mário compartilhou recentemente conosco com respeito a essa árvore. Lembra? Suspenso a uma árvore. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultará naquele mesmo dia. Pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição. Tem mais uma palavra aí. Maldição de desprezo. Maldição do desprezo de Deus. Está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornará a terra impura, que o eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Agora vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Às vezes nós temos dificuldade para entender as coisas. Eu gosto muito, eu trabalho muito na minha área que eu trabalho, eu tenho que entender muito de terminologia. Porque às vezes a gente vai ler algum texto, esses termos técnicos são tão difíceis, então a gente precisa de entender o que está lendo. A Bíblia também ela tem muitos termos técnicos, tem uma terminologia própria. E às vezes a gente não entende, a gente não entende o que está escrito, não pode compreender a profundidade. Esse versículo é um versículo que a gente às vezes tem dificuldade para entender. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado. É estranho, né, essa construção? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui a referência
A referência, de certa forma, ela é uma referência lá do capítulo 16 de Levítico, quando fala do bode emissário, que o sacerdote colocava as duas mãos sobre o bode emissário, confessava os pecados e mandava para o deserto. E o outro bode era sacrificado no dia da expiação, como oferta pelo pecado. Mas a outra referência é também lá em Deuteronômio 21, 22, sobre maldição. Então, vou ler de uma outra maneira específica. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele era puro, sem defeito. Porque ele é um novilho sem defeito. Ele é novilho sem defeito. Ele não foi feito pecador. Ele não é pecador como nós. Nós somos pecadores por natureza. Jesus, não. Jesus, não. Ele é novilho sem defeito. Ele carregou os nossos pecados e levou a nossa carne para a morte. Nosso pecado foi a sentença do nosso pecado, o diabo, o pecado, a carne e o mundo foram tratados ali na cruz de Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro puro de Deus, santo de Deus. Mesmo ali. Ele ainda mantém os rins, a gordura, queimando lá no altar do holocausto. A sua carne foi para fora do arraial, mas a sua essência sem pecado. Então, ele não teve essa experiência de pecador. Ele não conheceu o pecado. Aqui, quando diz assim, ele fez pecado, essa palavra é a mesma. Aqui, quando fala assim, ele não conheceu o pecado, ele fez pecado, as duas palavras é a mesma. Em português, em hebraico e grego. E grego é amartia. Ele se fez amatia, ele não conheceu a amatia e se fez amatia. Essa amatia traduzida, lá na Septuaginta, como oferta pelo pecado. Então, se a gente entender dessa maneira, o F.F. Bruce nos ajuda dessa maneira. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez oferta pelo pecado. Ele se fez oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado por nós. Para que nele, que nos unimos a ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós nos unimos. Ele se uniu a nós, na nossa imundícia. E nós nos unimos a ele na sua pureza, na sua justiça. Ele levou os nossos pecados, tudo que é de ruim, e ressuscitou. E na sua ressurreição também nós participamos. Ele era puro e sem defeito. E nós nos levantamos da morte com ele, puro e sem defeito. É o que está escrito aqui. Fomos feitos justiça de Deus. Tá? Vamos terminar aqui. Irmãos, desculpa ter entrado um pouquinho, mas depois eu continuo nessa descrição. Mas é só para dar um gostinho dos irmãos. Quão profundo é isso aqui? Muito profundo. Tá? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te damos graças por essa palavra, pela tua palavra, que é a verdade, pela revelação das tuas palavras. Senhor Jesus, muito obrigado por essa comunhão nesta manhã, pelo partir do pão, pelo serviço das crianças. Senhor, pelos irmãos, por nós estarmos aqui ao redor da tua mesa e ouvindo a tua palavra. Senhor Jesus, nos guarda nessa semana, tudo que fomos fazendo. Senhor, nos guarda, nos livre de todo mal, nos leva em paz no nome santo de Jesus. Amém, irmãos?